falando, eu não quero. Deus começou a fazer uma obra 100% na minha vida. As dificuldades estavam grandes, querido. Estavam grandes, sim. Mas eu entendi esse versículo de uma forma tremenda. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Só que muitas vezes, querido, queremos colocar coisas novas em lugares velhos. Por isso que as coisas não acontecem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu sou pecador também. Ah, Tiago, mas todos são pecadores. Não, você tem razão. Mas existe uma grande diferença, meu irmão. Os filhos de Deus pecam e odeiam, detestam, ficam mal, porque pecam. Os filhos do mundo pecam e acham bom pecar. As coisas velhas precisam passar. Talvez o novo de Deus não se estabeleceu em nós, queridão, porque o velho está muito fresco ainda. O que é o velho? Orgulho, mentira, costumes antigos que tínhamos. Facebook. Na verdade não é o Facebook navegar, porque eu também navego e gosto. As conversinhas do Facebook. Vejo crentes com conversa em Facebook, eu escuto falar. Mulheres se prostituem no Facebook. Quem somos nós quando ninguém nos vê? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas precisam passar para que o novo de Deus estabeleça. E o novo, o nome já diz novo. Quando você entra no carro novo, você sente aquele cheiro gostoso, né? Casa nova, você sente aquele prazer maravilhoso. Poxa, a igreja está nova. É legal, é gostoso. Todo novo é bom. Mas eu acho que a única criatura que ainda gosta das coisas velhas e vacila é crente que não está bem da cabeça. Vacila de vez em quando. E quando eu me converti, eu orava, eu tinha dois desejos grandes. Um, de subir no altar e poder ministrar o dom que Deus me deu. E outro, de casar. Mas Deus se agradou em moer, né? Você tem a palavra lá. Eu cheguei e disse: Ei Beto, pastor Beto, responsável pelo louvor lá na igreja, pastor Beto Dudo. Ei, Carote, seguinte, deixa eu dizer pra ti uma coisa. Mas esse baixista aí, cara, ele só dá nota fora. E a pegada dele parece que tá tocando chegadinho. O cara não tem dedo, tira ele e bota no outro. Ó, aquela meninazinha lá, ela desafina muito, bota ela para estudar. E outra coisa, se precisar de mim, tô aí para te ajudar, viu? E ele disse: tá bom, beleza, quer me ajudar? Quer mesmo? Tá precisando de quê? Que você sente e seja ministrado. Eu disse assim para ele. Por isso que eu não gosto de falar assim com você. Saí ali do outro lado do rabinho entre as pernas, triste, desanimado. Quase um ano, querido, para eu poder subir no altar. Deus me discipulando, fazendo com que as coisas velhas saíssem. As coisas velhas saíram. E tinha a esposa. Passou um ano, eu digo: esse outro vai vir. 2 anos, na verdade desse ano vai vir. 2 anos e meio, nada. 3 anos, nada. Eu digo: meu Deus, eu não aguento mais não. Aguenta? 4 anos. Eu dizia: agora eu vou morrer, que nem o Tiririca, né? Agora eu vou morrer. Mas não, você vai aguentar. 5 anos, esperando a promessa de Deus estabelecer na minha vida. Pratos, vários, ligações, promessas.
De noites de prazer? Várias. Como é que você não caiu? Eu não sei. Não sei, porque a força não estava nem em mim mais. Mas eu tinha tanta sede no propósito, na promessa de Deus, que eu consegui esperar, e aqueles 5 anos se tornaram como se fossem 5 meses. Quando eu olho para trás, eu olho com alegria. Eu só sei que valeu a pena o esforço, valeu a pena a espera. Cadê o Levi? Está dormindo? Não. Ele sempre faz isso comigo, na hora que eu quero apresentar ele, né? E hoje eu casei, minha esposa está ali atrás. Mas faz assim. Meu filho está dormindo ali. 5 anos. Eu digo, eu não vou morar de aluguel. Ele vai morar de quê? Não sei. Mas eu só sei que eu não vou morar de aluguel. Perdi meu emprego ao casar, perdi meu emprego, viu? Preste atenção. Parece que Deus gosta de fazer isso na vida do crente, né? Ei, Gideão, tem muita gente aí que dispensa. Senhor, só tem 30 mil, do outro lado tem 120. Tem muita gente que dispensa. Ficaram só 3 mil. Vixe, está difícil demais. Tem pouco. Tem pouco. Tem não, tem muito. Vou fazer o seguinte: quando você for lá, quando você for para a guerra, aqueles que se baixarem como um cachorro para beber água, você vai dispensar. E Gideão foi só com 300 e venceu a batalha. E Deus resolveu fazer uma homem assim comigo. Deus, eu quero construir minha casa. Casei, tá bom, você vai construir, mas você vai estar desempregado agora. Lua de mel, Mara recebe um telefonema: oi Mara, parabéns pelo seu casamento. E sinto lhe informar que houve um corte na empresa e você acaba de ser cortada. Glória a Deus. Os 2 cortados na empresa. Como? Eu não sei, meu irmão. Só sei que Mara tinha a sua avó tinha uma casa que eu acho que até Moisés morou nela, de tão antiga que era. A madeira acho que era da arca, meu irmão. E eu digo, nós vamos morar aqui, amor. Aqui? Tá louco? Aqui, nós vamos morar aqui. Olha, não atenda nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras. Vai sair. Essa madeira vai sair. Tudo vai sair. Nossa casa vai ficar linda. É melhor assim para mim. Vai. Deus me prometeu. Eu esperei 5 anos. Não foi para ficar para sofrer, não. Eu tenho certeza e convicção nas promessas de Deus. Mandei derrubar a casa desempregada. Derrubamos a casa. Ficou, vamos lá. Querido, resumindo a história, minha casa demorou 1 ano e 2 meses para sair. Mas saiu. Minha casa é bonita. É isso. Fiz um duplex. 2 suítes. Televisão do jeito que eu quero, geladeira do jeito que eu quero. A gente até brinca, a gente abriu a geladeira, tinha uma codorna, quando fechava a de novo tinha um peru, né? Deus prosperou a gente de uma forma interessante. Quando a gente resolveu abrir mão do velho, quando a gente abriu mão das coisas antigas, o novo de Deus estabeleceu. Toda vez que eu estou triste, eu gosto de sentar lá em cima e ficar olhando para casa e digo, meu Deus, realmente não existe, não faz as coisas acontecerem. E nessa hora eu quero ministrar um novo de Deus na vida de vocês. Eu não estou ministrando sobre um novo material, não. Apenas sobre um novo material, não. Mas eu estou ministrando primeiramente um vinho novo, uma unção nova, uma paixão nova. Eu ministro a paz que excede todo entendimento. Eu ministro o amor, eu ministro a garra nova, uma vontade nova de ver as coisas acontecerem, uma vontade de correr atrás dos sonhos, uma vontade de ir atrás, e com isso tudo, o novo material de Deus vai se estabelecer sobre nossas vidas também. Eu só sei, querido, de uma coisa: desde o dia que o Senhor me chamou, eu não tenho trocado meu estilo de vida, e o Senhor tem me guardado de uma forma diferente, e eu tenho tratado o Senhor também de uma forma diferente. E de uns dias para cá, eu já falei para você que o louvor foi feito em 2007, mas em 2013. Aí isso traz o CD para mim, filho, por favor. Em 2013. De 2007 para cá são
6 anos, né? 6 anos. Deus resolveu em 2013 me dar meu filho. E Deus resolveu em 2013 me dar esse CD. Eu quero apresentar para você aqui. Eu sou analista de sistema. Graças a Deus, hoje dá para viver bem. Não tive um sonho tão estranho que atrapalhou a minha vida inteira. Atrapalhou não, ajeitou a minha vida inteira, pastor. Cadê o pastor? Eu tive um sonho, pastorzão, que minha vida fez assim, ó. Eu sempre fui um cara, como eu já falei, que gostei de ter o controle da situação. Mara engravidou e eu tive um sonho com um pastor que eu amo muito, o pastor Saulo lá de Natal. Ele entrava no meu quarto e dizia: Tiago, perdão te acordar, mas me lembra que eu tenho algo para te falar. E no sonho, o mesmo short, a posição que o ventilador estava, a roupa da Mara, o mano, que é o cinto que ela dorme, estava lá tudo direitinho. Eu acordei e disse: Mara, pastor Saulo veio aqui, tá doido? Veio não. Eu disse: que estranho, eu tive um sonho igual, ele vinha, ele aparecia aqui exatamente como estão as coisas aqui. À noite eu vou para a igreja, o pastor Saulo estava em Fortaleza, na minha igreja, e eu disse: pastorzão, eu abracei ele, e ele disse: eu tenho algo para te falar. E ele disse, aí eu disse: que estranho, eu sonhei contigo. Tu entrava na minha casa e dizia que tinha algo para me falar. E ele começou a se arrepiar e chorou. Tiago, eu estava orando pela tua vida, e eu não sei porquê, mas Deus disse que chegou o tempo de você largar e viver o ministério. Eu disse: não, Saulo. Tem certeza, Saulo? Tenho. Eu não sei o que é que você vai fazer, meu irmão. Eu só sei que foi isso que Deus me falou. Só que agora estava grávida. Como é que eu vou pagar o plano de saúde dela? Mas eu tive uma lição de fé. Larguei tudo. Aliás, larguei não. Calma aí, deixa eu te contar a história. Eu disse: Senhor, se for de ti, o Senhor vai fechar todas as portas. Tinha um emprego fixo e prestava serviços. Cheguei só eu, fora a Mara, a receber 6 mil reais por mês. Mas as portas foram fechadas. De uma forma estranha, mas de uma forma soberana também. E Deus falou: já que o Senhor me tirou daqui, eu vou realizar meu sonho. E Levi nasceu junto com o meu sonho. Essa capa Deus me deu em uma visão do culto. E eu cheguei para um irmão da igreja e disse, ele é designer, ele disse: ei cara, tu pode fazer meu CD? Posso. E quando eu fui dizer a forma que eu ia querer, ele disse: eu não quero saber a forma que você vai me falar, porque eu já sonhei com o seu CD, com a capa do seu CD, e eu vou fazer assim. Aí ele disse: tá bom, estava pagando um pouco mesmo, eu podia exigir, tá bom, pode fazer. Quando ele fez igual a visão que eu tive. O sonho dele bateu com a visão que eu tive no mundo. Mas é uma confirmação de Deus no meu ministério. Voltando aqui, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós temos um chamado, mas às vezes o nosso chamado é ser bênção no nosso trabalho, na nossa faculdade. Porque chamado, missão, não é só ir para a África, não. Missão é na nossa faculdade, é no nosso trabalho. Afinal de contas, se todo mundo for viver da obra, a obra vai viver de quê? Eu lutei contra isso, pastor, quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas hoje eu senti de Deus. E eu larguei tudo. Não tem faltado nada na minha vida, na minha família. Todo dia eu acordo com a minha esposa, com o Levi e com a paz que excede todo entendimento. Não tem faltado dinheiro, não tem faltado bênção, não tem faltado alimento, não tem faltado nada. Porque as coisas novas de Deus se estabeleceram em nós. Eu quero pedir que a igreja fique de pé nessa hora. Eu não toco no CD, eu toco no sonho. Eu não toco no meu filho, eu toco no sonho. Eu quero que a igreja fique de olhos fechados nessa hora. E que você medite no seu sonho. O
O que tem atrapalhado os seus sonhos de nascer? O que tem atrapalhado as suas conquistas de acontecer? Talvez seja o velho que ainda está muito vivo na tua mente, na tua vida. Sim, agora que eu cheguei até aqui, já não há razão para me fazer voltar atrás. A minha vida antiga eu já deixei, nos braços de Jesus eu me joguei, e hoje eu me sinto mais feliz. Já não troco meu estilo de vida por aquela vida antiga e sem saída, não me vendo por momentos de prazer. O preço lá na cruz foi muito caro, e o teu sangue derramado no Calvário, só vendo meu desejo de te ver, Jesus, porque não dá pra viver longe de ti, não dá mesmo. Você pode se esconder onde você quiser, mas você não vai conseguir viver longe do Senhor. Deus está tocando no coração de pessoas agora de uma forma tremenda. Eu posso sentir daqui. E tens cuidado bem de mim, que eu me apaixonei, Senhor. Eu não sei qual o estilo de vida que você tem vivido agora, mas eu quero te convidar agora a abandonar o estilo de vida das coisas velhas. E eu não falo só com descrente, não. Eu falo conosco, pastores, líderes, levitas. As coisas antigas têm tentado fazer parte da nossa vida, mas temos que lutar contra todos os dias, lutando contra a nossa velha natureza, contra a nossa velha criatura. E nessa hora, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Em primeiro lugar, os descrentes que nos visitam nessa hora. Se você está disposto a trocar o seu estilo de vida por um novo estilo de vida, eu quero que um ato de fé, aí onde você estiver, eu quero que você levante uma das suas mãos e acende para mim assim, ó. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Fica com a mão levantada que eu quero te ver. Se você ainda não tomou essa decisão, está disposto a tomar essa decisão em Cristo, eu quero pedir à igreja que fique em oração. Eu quero que você levante as suas mãos. Aleluia. Agora eu quero te pedir outra coisa. Com um ato de coragem e de fé, eu quero que você venha até aqui à frente. Aquela vida sem sair, não
para que tu troque o teu estilo de vida. Não sei quem é, mas você sabe que é você. Eu quero te encorajar a vir aqui à frente. Eu quero te encorajar a vir aqui à frente em nome de Jesus. Porque não dá pra viver longe de ti. Não dá. E eu não quero não. És tão fiel. Tu tens cuidado de mim. Que me apaixonei. Nós crentes, aí mesmo onde você está, eu ontem mesmo tive um momento de quebrantamento com Deus, de choro, me arrependendo por obras antigas que eu fiz. Calma, também não é pecado tão pesado, mas ontem mesmo eu me arrependi. Nós crentes, falando conosco com as nossas obras antigas também. Eu quero que você se arrependa onde você estiver, diante de Deus. Até onde o velho tem se feito novo na tua vida.